A gente volta a falar da guerra na Ucrânia, que completa um mês hoje. Dia 24 de fevereiro, às 5h45 da manhã, Vladimir Putin apareceu na televisão russa anunciando uma operação especial em Donbás. Hoje a gente vê a Rússia tentando entrar na Ucrânia pelos 4 cantos. Todas as áreas do país estão sob ataque. Eu trago para cá o meu decano. Tudo bem, Lorival? Tudo bem, você, Muito Daniela. bom contar com você aqui. Prazer é meu. Lorival nos ajudou aqui, vai nos ajudar a entender um pouco da linha do tempo dessa guerra. Vamos trazer para cá a gente produziu uma arte aqui especial, vou até abrir. A guerra começa aqui, né, Lorival? Quando Vladimir Putin, no dia 24 de fevereiro, aparece na televisão anunciando o que ele chamava de uma operação especial em Donbás. Os ataques já tinham começado, os ucranianos já sabiam que estavam em guerra, porque ouviram as bombas uma hora antes. Claro, e aí o ataque começou da forma clássica, né? Primeiro, um bombardeio a posições militares, armamentos, bases, a base de Antonov, que fica a noroeste da capital Kiev, ou seja, você vai primeiro tentando neutralizar ou diminuir o poder de fogo do armamento do país invadido para que ele não possa se defender, mas com o objetivo de fazer, então, o avanço por terra, porque você não ocupa um país sem ocupar por terra, né? Então, o primeiro momento, a primeira semana de bombardeios aéreos. E aí, nesse segundo momento, no dia 1º de março, esse ataque a um prédio do governo em Kharkiv marca o momento em que eles começam a atacar alvos civis, né? Foi um marco esse ataque, porque também foi acompanhado de essa imagem pavorosa. Exato. O edifício era lindíssimo. Isso aconteceu exatamente nesse dia, 1º de março. A gente está fazendo uma linha do tempo para você. Olha o antes. Olha essa imagem. Que era também a casa de ópera, de concertos, né, de Kharkiv. Kharkiv, que é uma cidade histórica do século XV. E os russos tentaram dissimular esse ataque, né, dizendo que, na verdade, foi fogo amigo, né, que teria sido fogo amigo. Eles têm essas duas posições, ou é fogo amigo ou é lugar onde tinha armamento. Quer dizer, eles têm essas duas versões, né? Fogo amigo, na verdade, o que eles dizem é que é proposital, né? Porque o fogo amigo tem essa conotação do acidente. No caso, eles dizem, não, é o batalhão de Azov, né? São os nacionalistas que estão lá atacando para nos culpar. Ou seja, os ucranianos se autodestruindo, se suicidando para deixar os russos mal na fita. E isso aqui é um marco, Lorival, porque inicia o registro bastante claro dos ataques a locais eminentemente civis, instalações que não têm a ver com nenhum tipo de base militar. Num primeiro sinal de que a campanha não está indo bem, porque quando você precisa tentar subjugar a população civil, a rendição é porque você não está conseguindo obter isso de forma militar. Outro marco aqui, né? Dia 8 de março. Madrugada que eu não dormi nada. A gente estava ao vivo aqui quando a gente começou a mostrar isso, quer dizer, fogo de artilharia passando por cima da instalação nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa. Primeira vez na história. Nunca tínhamos visto fogo de artilharia, né, passando por cima de uma instalação nuclear. Isso é crime de guerra, é proibido por toda a legislação. Poderia ter causado um acidente gravíssimo, isso, né? E eles tentaram dissimular, mas nós temos provas de que eles não ocupavam aquela usina, eles estavam tentando ocupar. Eles disseram que eram os ucranianos que ocupavam. Não é verdade, porque tínhamos mostrado dias antes a mobilização dos civis, do prefeito, exatamente para conter o avanço russo. Esse é o bombardeio em Zaporizhzhia, gente. Na região de Zaporizhzhia, foi atingido um prédio administrativo, houve incêndio, um dos tanques depois apresentou problemas, os russos tomaram essa usina e eles estão lá até agora, fazendo com que os ucranianos que estavam na usina, operando a usina de Zaporizhzhia, trabalhem sob mira de arma. Os ucranianos que estão lá dentro estão reféns, digamos assim, do exército russo. Esse foi um dia muito marcante. Praticamente ninguém dos principais países envolvidos nesse conflito, a Europa, ninguém dormiu. Essa madrugada foi muito tensa. Exato, e temos áudio também no funcionário pedindo para eles não fazerem isso, que aquilo causaria um grande acidente. Um funcionário ucraniano que estava na sala de controle da usina, né?
Depois, aí começa, então, claro, desde o início desde o primeiro dia já houve sanções, tanto dos Estados Unidos, da Europa, Japão, Coreia do Sul, Austrália, começaram a aderir a essas sanções, mas elas foram muito progressivas, porque eles tentavam, com as sanções, exatamente fazer com que o Putin percebesse que tinha cometido um erro de cálculo do ponto de vista geoeconômico. Mas, como ele foi avançando, as sanções também foram avançando. E aqui um marco também, no mesmo dia 8 de março, quando os Estados Unidos banem a compra de petróleo, né, que representava aí em torno de 8% do que os Estados Unidos importam, e também de gás, que tem um significado menor para os Estados Unidos. Porque logo depois, gente, acontece isso em Mariupol. Uma maternidade é alvo dos bombardeios. A gente vê no dia seguinte, né, as caminhas, tudo pequenininho para bebê. Um bebê de 18 meses morreu, depois uma mãe e seu recém-nascido também morreram. E os russos de novo, né, Lorival, usando desculpa esfarrapada, assim, para esse tipo de ataque, isso sim, crime de guerra claramente registrado. Esse foi um dos momentos mais ofensivos do ponto de vista humano, né, de eles alegarem que havia atrizes, modelos, eles usaram essa palavra. Blogueira. No Conselho de Segurança, né, dizer que aquelas mulheres eram atrizes, estavam encenando esse ataque, algo que realmente agride a inteligência e a sensibilidade das pessoas que tem alguma isenção nessa história, né? Não é que esteja ao lado da Ucrânia, mas que não estejam cegamente dispostos a aceitar tudo que a Rússia diga. Menos de 10 dias depois, a gente tem um outro grande ataque que choca a comunidade internacional. Dia 16 de março, o que aconteceu, Lorival? A gente vê que os limites foram sendo empurrados, né? E aqui, realmente, nesse teatro-drama de Mariupol, né, que servia de abrigo para talvez 1.200 pessoas, segundo as autoridades municipais, com a palavra crianças escrito em russo, de um tamanho que podia ser lido pelo espaço, a gente sabe disso, porque a foto de satélite mostrou a palavra crianças em russo dos dois lados, mas não foi suficiente para evitar que um piloto russo cumprisse a ordem, né, de destruir esse prédio também. As pessoas saíram dos escombros desse teatro. Quem sobreviveu, mais de 100 pessoas sobreviveram. Havia pelo menos 1.300 mulheres e crianças nesse teatro, tá? As pessoas que conseguiram sair, saíram com as próprias mãos, porque em Mariupol, infelizmente, já não existe mais força de salvamento. Claro. Depois Kiev, né, Lorival? Kiev, um outro ataque extremamente controverso, porque era um shopping center, claramente um símbolo da prosperidade da Ucrânia, que é algo que o Putin quer realmente destruir, porque a prosperidade da Ucrânia é uma prova para a população russa de que um país vizinho, ortodoxo, também com a mesma matriz histórica, pode ser próspero, se aproximando da União Europeia, da Europa, tudo o que o Putin não quer, porque pode minar o apoio ao regime dele. Então, no dia 20 de março, o que os russos dizem? Mostram um caminhão com multilançadores de foguetes, disparando foguetes em Kiev, e depois, segundo as imagens, segundo a versão dos russos, esse mesmo caminhão estaciona embaixo do shopping, de um toldo ali, de uma marquise do shopping, e, portanto, dizem os russos, o shopping é um lugar de abastecimento de foguetes. Essas imagens aí, como você pode ver, são do shopping, que, segundo os russos, era um local que abastecia com foguetes toda a Ucrânia. Aquilo era dentro do shopping, tá? Claro, você viu ali. E o próprio shopping foi destruído e qualquer pessoa que visse as imagens do shopping, do esqueleto que sobrou, via que não havia armas lá dentro, né? Aliás, a explosão teria sido brutal se aquilo fosse um paiol de munição, né? Chegamos ao dia de hoje, né, Lorival, no qual se desenrolam conversas importantíssimas da OTAN em Bruxelas. O que a gente tem de expectativa ainda? Olha, essa entrevista coletiva do Joe Biden foi incrivelmente importante, incrivelmente reveladora da disposição dos Estados Unidos em relação a esse conflito. Perguntados como os Estados Unidos e a OTAN responderiam ao uso de armas químicas pela Rússia na Ucrânia, ele disse: "We will respond in kind",
vamos responder em espécie. O que quer dizer isso? Bom, os nossos repórteres lá e analistas da CNN interpretaram da seguinte forma: de acordo com a severidade do ataque. E o que está sendo especulado, não é exatamente uma informação, mas está sendo discutido no grupo Tiger, que é o grupo da Casa Branca, que estuda como responder, é que poderia ser, então, um envolvimento militar na Ucrânia, da OTAN, em caso de uso de armas químicas, até porque armas de destruição em massa, elas não obedecem fronteiras. E ali estão os países que são membros da OTAN. Temos mais tempo para falar mais alguma coisa? Sim, você pode tudo. Não, eu sei que não. China... Ele falou sobre a conversa dele com Xi Jinping pela primeira vez e ele, aliás, China que hoje se absteve mais uma vez. Novamente, né? E aí ele disse que falou para o Xi Jinping: eu sei, por conversas anteriores, que para você cumprir os seus objetivos, você precisa das relações econômicas com os Estados Unidos e com a Europa. Foi você que me disse isso. Portanto, se você quiser cumprir os seus objetivos, então é melhor você não